Olá, vamos começar a apresentação dos slides contendo a resolução dos cálculos pertinentes à nossa pergunta e hipótese. A nossa pergunta é: a diminuição na frequência de aulas assistidas comparecidas por determinado aluno durante os meses mais frios? Em outras palavras, este determinado aluno deixa de ir às aulas durante os períodos mais frios? Para tal pergunta, nós temos a nossa hipótese, que há sim uma diminuição na frequência das aulas assistidas comparecidas por este aluno durante os meses mais frios. Para vermos então se existe essa relação, nós precisamos de um conjunto de dados. Nós usamos um conjunto de dados com duas variáveis, uma dependente e outra independente. São duas variáveis quantitativas, contendo no conjunto de dados ao todo 20 observações. A nossa variável independente é a média das temperaturas de cada mês observado. Ao total foram observados 20 meses. E a nossa variável dependente é a frequência do aluno no mês, observado, que todos os meses tem 25 dias letivos. Nós vamos iniciar os cálculos a partir das medidas de tendência central, sendo elas a média aritmética e a mediana. Nós precisaremos calcular as medidas de tendência central tanto para a variável dependente quanto para a variável independente. Nós vamos iniciar trabalhando com a variável independente, que são as médias das temperaturas dos meses. Bom, primeiro nós vamos começar com a mediana. A primeira coisa quando nós vamos calcular ou achar a mediana é colocar todos os valores do conjunto de dados em ordem crescente, menor para o maior. E vamos verificar o número total de elementos deste conjunto. Nesse caso, são 20 elementos, ou seja, um número par. Quando isso acontece, nós tiramos a média aritmética dentre os valores centrais do conjunto. Neste caso, é o décimo e o 11º, 25 e 20. Tirando a média aritmética, ou seja, somando 25 mais 28 e dividindo por 2, nós achamos a média aritmética, que será a nossa mediana, que o resultado deu 26,5 para os valores de temperatura. Para determinarmos a média desses valores, nós pegamos todos os dados do conjunto, somamos cada um deles, dando um total de 495, dividindo pelo número total de elementos, que neste caso é 20. Então, 495 dividido por 20 é 24,25, que é a nossa média dos valores. Continuando aí na nossa variável independente, nós vamos calcular as medidas de variação, a amplitude e o desvio padrão. A amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor volume do conjunto. Neste caso, o menor valor do conjunto é 12 e o maior valor é 35. Então, nós pegamos 35 menos 12, que dá de 23, que é justamente o valor da nossa amplitude. O desvio é basicamente qual o desvio, como propriamente o nome diz, Qual o erro cometido em se atribuir como valor a média obtida para representar esses tais valores. Quão distantes os valores originais estão da média atribuída. Mas para calcularmos o desvio padrão, é necessário, eu creio ser o caminho mais fácil para calcularmos o desvio, seja utilizando primeiramente a variância. A fórmula da variância se dá por a soma dos quadrados da diferença entre cada valor e a média atribuída, dividido pela quantidade de elementos do conjunto, menos 1. Ou seja, nós vamos precisar de passo a passo aí. Nós vamos começar achando a diferença entre cada valor e a média anteriormente calculada.
A média que nós encontramos lá no início, para esse conjunto de valores, que são os valores de temperatura, foi 24,75. Então, nós pegamos todo o conjunto aí. Para cada um dos númerozinhos, nós precisamos achar essa diferença. Então, 12 menos 24,75, 14 menos 24,75, 15 menos 24,75, 17 menos 24,75 e assim por diante, até o último dado do conjunto. Após acharmos a diferença entre cada valor e a média de todos os elementos do conjunto, nós precisamos elevá-lo ao quadrado, como a fórmula aí propõe. Então, nós vamos calcular aí, a partir do resultado encontrado para cada valor, elevar este número ao quadrado. Por exemplo, 14 menos 24,75, nós achamos que é 10,75. Então, nós vamos elevar o 10,75 ao quadrado, que vai dar 115,56. Então, nós vamos realizar isso para cada um dos elementos. Nós também precisamos calcular que é o n menos 1 presente nessa fórmula, que é o número total de elementos, menos 1. O número total de elementos, neste caso, é 20, menos 1, 19. Então, nós já achamos a segunda parte da fórmula. Agora, nós vamos somar todos os quadrados resultantes daquela diferença entre cada valor e a média. Somando cada quadrado ali, resultante, nós vamos obter o valor de 959,7. E vamos dividir esse valor, essa soma, 959,7, por n menos 1, que neste caso nós vimos que é 19. Então, 959,7 dividido por 19, nós vamos encontrar o valor da variância aí, que é 50,51. Mas só lembrando que, para não lidarmos com valores negativos, nós elevamos cada valor ao seu quadrado. Ou seja, este resultado que nós achamos para a variância, 50,51, não está na mesma unidade dos valores originais, e isso dificulta a nossa comparação. E para eliminarmos essa dificuldade de comparação, nós precisamos reverter o processo, né? Nós elevamos ao quadrado, agora precisamos tirar o quê? A raiz quadrada destes números, achando sim, por fim, o desvio padrão, sendo ele a raiz quadrada da variância. Nós vamos achar a raiz quadrada deste valor da variância aí. A raiz quadrada de 50,51 é 7,11, que é o valor do nosso desvio padrão para os valores de temperatura. Nós vamos começar aí a mostrar o nosso histograma, que é um gráfico que facilita a análise dos dados. Ele vai indicar para nós a frequência dos dados obtidos. Para isso, nós precisamos estabelecer agrupamentos para esses dados, classes para esses dados. Neste caso, como nós estamos trabalhando com temperatura, nós estabelecemos 5 classes, sendo ela muito frio, frio, um clima ameno, quente e muito quente. Ou seja, um total de 5 classes. Para montar um histograma, além das classes, do número de classes que nós determinarmos, que neste caso nós determinamos 5 classes, nós vamos precisar da amplitude, que é a diferença entre o maior número do conjunto de dados e o menor valor do conjunto de dados. Neste caso, para os dados de temperatura, da média das temperaturas, é 35 menos 12, ou seja, a nossa amplitude é 23. Nós vamos também ter que trabalhar com o tamanho das classes, porque se nós estamos trabalhando com agrupamento de dados, nós precisamos de um limite, para saber onde começa um e termina para o outro começar, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos do tamanho de classe. Como nós achamos isso? Dividindo a amplitude pelo número de classes. Neste caso aí, foi 23 dividido por 5, 4,6. É o tamanho de cada classe. O nosso menor número aí, que vai dar início ao nosso histograma, é 12 graus. Então, nós pegamos o 12 e somamos ao tamanho dessa classe. Então, 12 mais 4,6, que foi o valor que nós encontramos, é 16,6. Então, este agrupamento, essa classe vai do 12, seu primeiro limite, até o 16,6. Como nós estamos trabalhando com conjuntos, é necessário aferir se
o limite do conjunto vai ser aberto ou fechado. Se o último número que nós encontramos aí, por exemplo, 16,6, eu incluo nesta classe ou na próxima. Nós optamos por iniciar o limite fechado e continuar com ele aberto. Então, neste caso aí, o 12 entra, mas o do 16 é para a próxima classe. Então, nós fazemos isso a cada valor que nós encontrarmos. 12 mais 4,6 é 16,6. É onde a outra classe começa. 16,6 mais 4,6, que é o tamanho de cada classe, nós conseguimos achar 21,2. 21,2 mais 4,6, 25,8. 25,8 mais 4,6, 30,4. 30,4 mais 4,6, 35, que é o nosso maior valor do conjunto de dados. Após determinarmos, então, o tamanho da classe e o limite que elas têm, nós precisamos determinar a frequência dos dados. Como nós fazemos isso? Contando os números que nós achamos nos limites, né? Então, nós contamos aí 12 a 16,6, nós precisamos ver quantas vezes esses números repetem no conjunto de dados. No nosso caso aí, nós encontramos que eles se repetem 3 vezes. Então, a nossa frequência é 3. Segunda classe, que é frio, nós temos o limite 16,6 a 21,2. Quantas vezes esses números repetem no conjunto de dados? Nós vamos encontrar 5 vezes. Esta, portanto, é a nossa frequência. E vamos fazer isso para cada uma das classes. Na primeira nós encontramos a frequência 3, a segunda 5. Na terceira classe nós encontramos a frequência 2. Na quarta classe nós encontramos a frequência 5. E na quinta classe nós encontramos também a frequência 5. Então, tudo que nós fizemos para a variável independente, nós vamos calcular também para a variável dependente. Neste caso, a frequência do aluno nas aulas assistidas. Nós vamos começar com as medidas de tendência central, que será a média aritmética e a mediana. Mediana. Então, nós colocamos os números do conjunto de dados em ordem crescente, menor para o maior. E nós temos um total de elementos, que neste caso também é 20. Sendo um número par, nós precisamos achar a média aritmética entre os valores centrais, o 11º e o décimo. Que neste caso, os dois serão 22. Então, 22 mais 22 dividido por 2. A nossa mediana, neste caso, é 22. A nossa média aritmética se dá pela soma total dos elementos do conjunto de dados. Neste caso aí, nós encontramos 438, dividido pelo número de elementos total do conjunto, que neste caso é 20. Então, 438 dividido por 20, 21,9. Agora, nós vamos para as medidas de variação, a amplitude e o desvio padrão. Como foi falado anteriormente, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Neste caso, que é a frequência do aluno, que é a nossa variável dependente, o menor valor é o 16 e o maior valor é o 25. Então, 25 menos 16, encontramos que a nossa amplitude é 9. Como explicado anteriormente, para acharmos o desvio padrão, nós precisamos primeiro encontrar a variância. E para isso nós precisamos dos passo a passos elencados lá no início do nosso slide. Primeiro vamos encontrar a diferença entre cada valor e a média que encontramos para esta variável, que neste caso foi 21,9. Então, nós pegamos cada valor do conjunto de dados menos a média encontrada. Como, por exemplo, nós temos aqui todos, né? Eu vou citar alguns. 16 menos 21,9, 18 menos 21,9, 20 menos 21,9, e assim sucessivamente, até fazermos isso com todos os valores. Após encontrarmos a diferença entre cada valor e a média do conjunto, nós vamos elevar cada resultado ao quadrado. Então, por exemplo, nós achamos aí que 16 menos 21,9 é 5,6. Então, nós pegamos 5,6 e elevamos ao quadrado, que neste caso deu 31,36. A segunda parte é diminuir o número total de elementos de 1. Então, o número total de elementos é 20, menos 1, 19. Guarda este número aí. Após isso, nós vamos somar
todos os quadrados que nós encontramos para cada diferença entre cada valor e a média. Somando todos, nós encontramos, neste caso, 104,35, que é a soma dos quadrados. Nós dividimos pelo número total de elementos menos 1, que neste caso é 19. Então, 104,35 dividido por 19 dá 5,49. É o valor da nossa variância. Agora, para encontrar o valor do desvio padrão, nós precisamos achar a raiz quadrada do valor da variância. Então, a raiz quadrada de 5,49 é 2,34. O valor, portanto, nosso desvio padrão. Nesse histograma, nós também utilizamos 5 classes, que foi muito pouco frequente, mediano, boa frequência e alta frequência. Vamos precisar, para montar o histograma, da amplitude, que neste caso é 25 menos 16. A diferença entre o maior número do conjunto e o menor valor do conjunto. Então, 25 menos 16, a nossa amplitude é 9. Para acharmos o tamanho das classes do nosso histograma, nós vamos dividir a amplitude pelo número de classes. Então, 9 dividido por 5, nós encontramos o valor de 1,8, o tamanho das nossas classes. Nós vamos começar montando nosso histograma aí com o menor valor, que neste caso é 16. Então, 16 mais o tamanho das classes, que é 1,8, nós encontramos 17,8. Lembrando, então, que esses são os limites, 16 e 17,8. Nós optamos por fechar esses dois limites na primeira classe. Então, 16 possui um limite fechado, 17,8 também limite fechado. Quer dizer que esses valores entram na contagem para nós determinarmos a frequência. O limite da segunda classe ele começa aberto e no 19,6 ele é fechado. Na terceira classe, limite aberto e no 21,4 é fechado. E assim até a classe 5, que termina com limite fechado no 25. Para determinarmos então a frequência, nós fazemos a contagem de quantas vezes esses números aparecem no nosso conjunto de dados. Então, nós chegamos aos seguintes valores. Na primeira classe, nós encontramos a frequência de 1. Na segunda classe, de 1 também. Na terceira classe, 6. Na quarta classe, 6. Na quinta classe, 6. É isso. Acabamos os nossos cálculos.